Oi, pessoal, aqui é o Renato Gaúcho falando. Tudo bem? Olha, antes da história, dá só uma olhadinha nessas duas alianças da nossa parceira Fonzag, que tem para vocês essa semana, já avisando naturalmente o Dia dos Namorados, né? Olha que coisa linda. Para concorrer a essas belezuras, é só se inscrever no canal, se é que você não é inscrita ainda, né? Dar o seu like, comentar a história, porque a sua opinião é sempre muito importante para a gente. Ativar o sininho para ser avisada sempre que tiver história nova e, muito importante também, acompanhar o vídeo até o final. Tudo isso, pessoal, vai ajudar a fortalecer o nosso canal e ainda, de repente, colocar no teu dedo e no dedo do teu amor essas duas alianças simplesmente fantásticas. Já pensou? E a nossa parceira Fonzag tem muitas novidades para você que quer ser consultora e comprar pela loja online. Os links estão na descrição para quem se interessar. Boa história, boa semana e fiquem com Deus. Imagine nós dois saindo juntos e dando de cara com a menina ali no estacionamento do mercado. Ela vindo assim pro lado dele, toda sorridente, o abraçando, lhe dando um beijo na boca. E eu ali do lado, sem poder fazer nada. Eu me senti tão deslocada, meu Deus, tão humilhada. Ele ainda teve a capacidade de nos apresentar. Imagine minha cara, tendo de cumprimentar aquela mulher. Olha, eu me senti um nada, vendo os dois indo embora juntos de mãos dadas. Depois, fiquei esperando por uma ligação dele, uma mensagem, uma explicação, só que nenhum sinal. É claro, ele devia estar tão ocupado com a noiva que nem lembrou que eu existia. Como eu estava de folga no domingo, somente na segunda-feira fomos voltar a conversar. Só que o clima entre nós estava tão pesado, tão ruim. A gente se viu no mercado, mas mal nos cumprimentamos. Na verdade, eu estava tão brava que virei a cara para ele. Somente no intervalo é que fomos realmente conversar. Lembro que perguntei, sabe, a alma cheia de angústia, a alma cheia de mágoa. Por que você não falou nada que a Sandra estava em Curitiba? Hein? Aliás, ela ficou onde? Na tua casa? Vocês, por acaso, dormiram juntos? Na mesma cama? Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu já o tinha visto ali, sabia que era funcionário novo. Tinha sido contratado naquela semana, mas não sabia absolutamente nada mais sobre ele, nem mesmo o seu nome. Foi uma colega que veio comentar comigo. Escuta, você viu o gato que começou a trabalhar essa semana aqui no mercado? Ela o descreveu, até porque também não sabia o nome dele ainda. E eu já imaginei que estivesse falando justamente daquele rapaz. Aí ela disse que os dois tinham conversado, né? Inclusive que ele tinha vindo do interior, mas que não tinha lembrado, veja se tem cabimento, lembrado de perguntar o seu nome. Sabe, era de fato um rapaz bonito. Inclusive acabamos conversando alguns dias depois. Ele confirmou algumas coisas que a Cibele tinha me contado. Morava numa cidadezinha perto de Guarapuava e não fazia nem um mês que estava morando aqui na capital. Sabe, gostei do jeitinho dele de saída, como ela também, minha amiga, tinha gostado. Era um rapaz simpático, além de bonito, um rapaz simpático, uma conversa bem agradável. Ele me contou que tinha deixado uma noiva lá na cidade dele e que também estava morrendo de saudade dela. Estava só esperando a primeira folga para poder viajar e encontrar a namorada. Sabe, quando ele falou isso, foi inevitável acabar lembrando do meu ex, porque eu tinha terminado um relacionamento não fazia muito tempo. E apesar de ter sido uma decisão assim consensual, sem briga, nós dois resolvemos terminar de comum acordo. Ainda doía um pouco sempre que eu pensava no Ayrton. Nosso namoro, inclusive, acabou assim, não vingando, justamente por conta disso. Pelo fato
de que ele passava muito tempo fora, viajando a trabalho. Eu até comentei isso com o Juliano. Olha, vou ser sincera com você, viu? Essa coisa de namorar assim à distância não dá muito certo, não. Eu, por exemplo, terminei com o meu namorado justamente por causa disso. Ele vivia mais em Santa Catarina do que aqui comigo. Chegou uma hora que... mas cada caso é um caso. Comigo e a Sandra, isso não vai acontecer. A gente se gosta muito. Ele ainda comentou que sua ideia era se firmar aqui em Curitiba e depois buscar a menina para morar com ele, aqui, naturalmente. Eu desejei que tudo desse certo para ele, embora, repito, não tivesse uma experiência muito boa com relação a essa coisa de namorar à distância. Aliás, nem imaginei que fôssemos acabar nos tornando amigos. Como o nosso intervalo batia, a gente vivia conversando. E eu, sinceramente, não imaginei que essa proximidade, com o tempo, pudesse despertar alguma coisa além de amizade. Começou assim como uma espécie de admiração. Depois eu fui começando a me sentir atraída por ele. Pelo fato de não fazer muito tempo que eu tinha desmanchado aquele meu namoro, eu não tinha intenção de me envolver com ninguém. Pelo menos tão cedo. Muito menos me apaixonar. Principalmente por alguém comprometido, imagine. O Juliano tinha uma noiva. Tudo bem que ela não morava aqui em Curitiba, mas ele era apaixonado por ela. E isso qualquer pessoa que ouvisse ele falando dela podia constatar. Sabe? Era só que me faltava, me apaixonar por alguém como ele. Eu não queria, inclusive, quando me dei conta de que estava sentindo assim coisas que eu não devia, até que tentei me afastar. Só que naquelas alturas já era um pouco tarde. Apesar de tudo, fiquei na minha. Fui ali disfarçando o que sentia, até porque não fazia nem sentido, né? De repente me apaixonar por ele. Ele dizendo que tinha noiva e que gostava dela. Até que um dia, assim como quem não quer nada, eu lhe fiz um convite. Lembro que estávamos no intervalo e eu arrisquei. Escuta, Juliano, o que você vai fazer depois do serviço? Você não está a fim de sair para algum lugar? Ele falou que não conhecia nada. Que desde que tinha chegado a Curitiba, não tinha saído para canto nenhum. Eu aproveitei para falar que conhecia um lugar assim bem bacana e que ficava perto do terminal. Ele pensou um pouco, ficou assim meio indeciso, até que acabou topando. Sabe, eu fiquei tão feliz, mas confesso que não alimentei nenhuma expectativa. Porque, repito, ele tinha aquela menina lá, na cidade dele, estava noivo dela, e era apaixonado por ela. Vivia falando dela para mim. Aliás, até foto dela ele já tinha me mostrado. E até que era realmente uma menina bonita. Enfim, saímos juntos do mercado, à noitinha, e fomos direto para aquele lugarzinho que eu conhecia. Ali, o pessoal servia porções, bebidas, pedimos alguma coisa para comer, uma bebida, e ficamos ali conversando. Sabe, eu olhava para ele e ficava ensaiando na minha cabeça um jeito de ele, pelo menos, desconfiar do que eu sentia. Porque eu tinha medo de confessar assim abertamente que estava gostando dele e ele acabar se afastando de mim. O que seria bem provável, né? Naquela situação. Sabe, eu não queria perder aquele pouco que eu tinha, aquela amizade. Ali tinha som ambiente e de repente começou a tocar assim uma música tão bonita. E foi bem nessa hora que eu olhei para ele e comentei: nossa, eu adoro essa música. Ele também disse que gostava. A gente ficou ali se olhando um para o outro. E eu aproveitei e cantei alguns versos da letra.
Era uma música tão romântica, tão linda. Eu cantava como se estivesse falando aquilo tudo exatamente para ele, olhando nos olhos dele. Ele, como não era bobo, percebeu. A atmosfera em volta da gente mudou. Deu para sentir que tinha alguma coisa no ar, pelo modo como a gente olhava. E sabe, não sei o que me deu naquela hora. Aproveitei aquela mudança do clima e acabei falando aquela frase. Repito, sei lá de onde que eu tirei aquilo. Ah, Juliano, esqueci de te contar, mas sonhei com você essa noite. Sonhou comigo? Então me conta. Como foi? Ah, não posso. Tenho vergonha. Mas vergonha do quê? Ah, fala aí. Você me deixou curioso agora. Você quer saber mesmo? A gente ficou naquele joguinho, naquele empurra-empurra. Ele pedindo que eu contasse, eu dizendo que tinha vergonha de contar. Até que, de repente, era um sonho assim, digamos que, sei lá, mais ardente do que eu tinha coragem para contar. Sabe? Falei que era assim, um sonho assim, muito intenso. E ele ficou curioso, insistindo. Eu corri o risco de levar uma invertida. Mas aí acabei tirando coragem, sei lá de onde, e falei. Olha, você não vai rir de mim, tá bom? Mas no sonho, a gente estava junto. Você tinha terminado com a tua noiva e a gente tinha começado a namorar. Olha só, que sonho louco. Ele esboçou assim um sorrisinho, mas não fez nenhum comentário. A gente continuou se olhando assim. De vez em quando ele ficava constrangido, olhava em outra direção. E como ele não falou nada, para não perder a oportunidade, o embalo, emendei aquela frase. Posso te fazer uma pergunta, Juliano? O que você faria se eu dissesse que estou gostando de você? Gostando de mim? Você tá brincando, né? Pior que não. Tô gostando mesmo. Só Deus sabe o quanto que eu criei coragem para te falar isso agora. Por que você acha que eu te convidei para vir até aqui hoje? Eu sei que você tem uma noiva. Deve gostar muito dela, pelo jeito como você fala dela, mas não tenho culpa, né? Olha, Fabiane, já que você tocou no assunto, não vou mentir, viu? Eu também estou sentindo alguma coisa por você. Não sei exatamente o que é, mas sabe que depois que a gente ficou amigo, que a gente começou a conversar assim direto, eu tô até me sentindo meio confuso. Olha, aquilo me fez tão bem. Me deu, assim, uma emoção. Sabe que coisa linda? Para mim, foi a coisa mais maravilhosa que ele podia ter dito. Segurei assim no seu braço e fiquei esperando que ele tomasse a iniciativa de me dar um beijo. Pelo menos no script que eu tinha feito na minha cabeça, era o próximo passo. Mas como ele não tomou a iniciativa, acabei eu mesmo tomando a dianteira e colei a minha boca na sua. Foi um beijo assim bem calmo, só que ao mesmo tempo tão cheio de sentimento. Depois do beijo, a gente continuou se olhando. Depois um novo beijo aconteceu. E foram tantos depois disso que eu até perdi a conta. Confesso que eu tinha ido àquele encontro sem nenhuma expectativa. E no fim, ele acabou confessando que também estava sentindo algo por mim. Lembro que pelas tantas eu falei: será que o meu sonho vai se tornar realidade? Será que você vai terminar com a tua noiva para a gente poder ficar juntos? Ele deu mais um sorrisinho assim, sem graça, mas não me deu nenhuma resposta.
apenas me olhou, com aquela carinha de dúvida, como que dizendo: sai lá, vamos esperar para ver o que acontece. O fato é que depois daquele dia, a gente acabou engatando um romance. Mesmo ele com a noiva, lá no interior. Aproveitávamos o intervalo para namorar. E como já era de se esperar, não demorou muito, como geralmente acontece nesses casos, né? Para eu começar com as cobranças. Sabia que não devia, que não tinha nem o direito, mas comecei a cobrar. Queria saber dele o que tínhamos de fato, se estávamos só ficando ou se ele tinha alguma intenção de dar um outro jeito na sua vida, terminar com a noiva, por exemplo, e me assumir como sua namorada oficial. Eu sabia que era complicado para ele, afinal de contas. Eram noivos, né? Não era simplesmente um namoro. Mas, de qualquer maneira, ele só me pedia um tempo. Que logo, logo, tudo estaria resolvido. Lembro quando ele viajou lá para sua cidade. Eu fiquei num ciúme, sabe? Mas eu fiquei assim num despeito. Não consegui dormir à noite. De tanto que me preocupei com aquela sua ida lá, sabe? Só de imaginar que ele a beijaria, quem sabe até fizesse amor com ela. Afinal, eram noivos, olha, me virava pelo avesso. Fiz de tudo para que ele não fosse. Ameacei até terminar o nosso relacionamento. Só que não teve jeito. Só eu sei o meu ciúme, a minha preocupação. Se bem que, por um lado, era até bom ele ir. Assim, já poderia conversar com ela, já terminava tudo. Mas o meu medo era de que isso não acontecesse. Que em vez de terminar com ela, ele resolvesse se afastar de mim depois que voltasse. Vai saber o que se passa na cabeça de um homem. Afinal de contas, eles tinham uma história, né? Enquanto eu não tinha história nenhuma com ele. A gente tinha se conhecido não fazia muito. Na segunda-feira, conversamos e a primeira coisa que eu perguntei naturalmente foi como tinha sido lá com a Sandra, sua noiva. Se ele tinha conversado com ela, terminado o noivado. Mas ele já fez aquela cara que já dizia tudo. Não tive coragem, Fabiane. A mãe dela estava lá com um problema de saúde. Eu não quis deixá-la ainda mais triste, você entende? Não entendo, Juliano. Sabe, até quando que você vai querer levar essa história desse jeito? Você tem que se definir. Você quer ficar com ela ou você quer ficar comigo? Não sou mulher de ficar dividindo namorado com ninguém, viu? Nesse dia a gente ficou estremecido, um com o outro. Mas logo voltamos às boas. Eu gostava dele. Estava apaixonado de verdade. Mas só eu sei o quanto essa confusão estava mexendo comigo. Eu não me sentia bem estando com ele, sem ele ter terminado com a outra. Porque a gente estava fazendo tudo errado. Essa é que é a grande verdade. Lembro que um dia acabei passando por uma das minhas piores situações da vida. Ele não tinha me falado nada, até porque sabia que eu não ia gostar. Ia brigar com ele. Mas a tal de Sandra acabou vindo a Curitiba passar o final de semana com o noivo, que era ele. Olha, repito, ele nem devia ter me contado antes mesmo, porque eu iria surtar. Eu iria surtar. Só que acabei surtando do mesmo jeito. Acredite quem quiser, mas ela apareceu ali no mercado, no final do expediente, para buscá-lo do serviço. Eu sinceramente não sei quem ficou com mais cara de tacho, se fui eu ou se foi ele. Imagine, a gente saindo junto e dando de cara com a menina ali no estacionamento do mercado.
Ela vindo por lado dele toda sorridente. Ela se aproximando assim, quando o viu saindo. Boca nas orelhas e abraçando o meu namorado, aquele que era o meu amor. Tudo bem que ela não sabia, mas eu sentia como se fosse assim. E mais do que abraçá-lo, ainda lhe deu um beijo na boca. E eu ali do lado, só assistindo, sem poder fazer nada. Olha, me deu até falta de ar. Apesar de ter ficado sem jeito, ele ainda teve a capacidade de nos apresentar. Imagine a minha cara, tendo de cumprimentar aquela moça. Olha, eu me senti um nada vendo os dois indo embora juntos, de mãozinha dada. Chorei tanto nesse dia, mas tanto. Fui para o ponto do ônibus e fiquei ali, me consumindo. Foi o pior final de semana da minha vida. Ainda pior do que quando ele viajou lá para a cidade dele e fez a sua primeira visita à noivinha, depois que me conheceu. Sabe, eu fiquei esperando uma ligação dele, uma mensagem, uma explicação, uma desculpa, mesmo que fosse esfarrapada. Só que nenhum sinal. Claro, né? Ele devia estar ocupado com a noiva. Tão ocupado que nem lembrou que eu existia. Como estava de folga no domingo, somente na segunda-feira a gente voltou a conversar. Só que o clima dessa vez entre nós estava tão pesado. A gente se viu no mercado, mas mal nos cumprimentamos. Na verdade, eu estava tão brava com ele que simplesmente virei a cara. Somente no intervalo que fomos conversar. Lembro que perguntei: escuta, por que você não falou nada que a Sandra estava em Curitiba? Aliás, ela ficou onde, hein? Na tua casa? Vocês dormiram juntos? Ele não abriu a boca. Mal conseguiu me olhar nos olhos. Eu entendia que era uma situação difícil para ele, delicada. Só que, puxa vida, e eu? Se ele gostasse realmente de mim, se quisesse realmente ficar comigo, já teria até terminado com ela. Ela não teria vindo passar final de semana nenhum aqui em Curitiba. Para se ter uma ideia, nem chegamos a terminar aquela conversa. Porque, como ele ficou em silêncio, numa certa altura eu me irritei e acabei até saindo de perto. Passamos aquela semana toda de bico um com o outro. Não me aproximei nem para conversarmos depois daquele primeiro dia. E ele também se manteve distante. Só que quando a gente gosta da pessoa, pode até resistir durante alguns dias, mas chega uma hora que não dá. E eu estava sentindo tanto a falta dele. Era tanta saudade do seu beijo, do seu abraço, que chega uma hora que eu engoli o meu orgulho e fui lá conversar. Tentar, pelo menos tentar fazer as pazes. Só que ele continuava do mesmo jeito. Esquisito. Aquela carranca. Mal mexeu os lábios quando fui lhe dar um beijo. Lembro que eu falei: ô, Julia, não quero continuar brigada com você. Eu sinto demais a tua falta. Lhe dei um abraço. Só que sei lá, senti que a gente não estava na mesma sintonia. Ele sequer me abraçou. Perguntei o que estava acontecendo. E foi só então que ele se pronunciou: Fabiane, a gente precisa conversar. Eu tenho uma coisa chata para te contar. Nem eu sabia. É sobre a Sandra, né? Se for, fala logo então. Fica aí fazendo rodeio. Ela não veio para cá sozinha. Minha sogra veio junto. Tá, mas ela ainda não foi embora? Não me diga que ela ainda está na tua casa.
Ele confirmou com um movimento de cabeça. E já foi suficiente para eu sentir aquela fisgada. Só que esse era o menor dos meus problemas, porque ainda tinha mais. E quando ele falou com todas as letras, não sei como não caí dura ali diante dele. Ela está grávida, Fabiane. Elas vieram para cá justamente para me contar. Enfim, para a gente ver como vai ficar, né, a nossa situação a partir de agora, porque... Você está falando sério, Juliano? Ou só está inventando uma desculpa para largar de mim? Você vai fazer o quê? Você vai casar com ela? Ele não confirmou. Mas também não desmentiu. E convenhamos, nem precisava. Depois ele ainda acrescentou que ela nem iria voltar para casa, lá na cidade dela. Já ia ficar morando de vez ali na sua casa. E ainda jogou a pá de cal. E é por conta de tudo isso que... Você entende, né? A gente não vai mais poder se ver. Você me desculpa, mas... Paramos por aqui, infelizmente. E foi desse modo triste que chegou ao fim aquilo que, na verdade, nem bem chegou a começar. Ele me negou até mesmo um último beijo. Disse que não queria mais enganar a coitada da noiva. Eu devia ter me dado conta de que ele jamais iria terminar com ela. Mesmo que ela não tivesse ficado grávida. Mesmo que ela não tivesse nem vindo para Curitiba. Ele jamais se afastaria dela para ficar só comigo. Repito, eles tinham uma história. Tanto que já eram noivos. Já estavam juntos há quase 4 anos. Enquanto eu o conhecia fazia o quê? Alguns meses, não mais do que isso. Na verdade, eu já comecei sem praticamente nenhuma chance. A vida para mim ali no mercado perdeu completamente o sentido. Meu Deus, como foi difícil vê-lo sem poder me aproximar. Até a amizade que a gente tinha se perdeu. Sofro pelo fato de estar tão perto e ao mesmo tempo tão longe. Não devia ter me atirado tão de cabeça. Devia ter ido mais devagar, porque sabia que havia um grande risco de sofrer. De começo eu já sabia. Me decepcionar, me desiludir. Ele tinha uma noiva. Era certo que se tivesse de escolher, jamais iria terminar com ela para ficar comigo. Meu Deus, isso já aconteceu 1 milhão, 1 trilhão de vezes no mundo todo. Eu mesma conheço tantas histórias. No entanto, acabei caindo. Como se não soubesse. Como se fosse uma menininha inocente, coisa que eu não sou. E como se fosse pouco. E como se fosse pouco. Para complicar ainda mais a situação e a minha história, a minha vida, a mulher ainda acabou ficando grávida. E aí, meu Deus, se eu já não tinha chance nenhuma, aí mesmo é que me foi tirada qualquer possibilidade de ainda sonhar, de ser feliz. E na próxima segunda-feira, 11 da manhã, não perca. Olha, eu sabia que um dia ou outro, mesmo que demorasse, aquilo iria acontecer pelo fato da família do meu marido ser parente da família dele, mas nunca imaginei que fosse sentir tanto o baque. Olha, eu nunca tinha sentido uma moleza nas pernas tão grande. Meu coração, sabe, pulou, me deu até um calorão. Meu marido também ficou sem jeito, certamente imaginando o que eu devia estar sentindo naquela hora.
Só que o Eduardo, ao contrário, parecia bem à vontade. Agiu como se nada tivesse acontecido entre nós no passado. Como se não tivéssemos sido namorados, apaixonados um pelo outro. Tanto que quando me viu, já foi me cumprimentando, assim, como quem cumprimenta um amigo. Feliz Natal, Vanusa. Quem diria que a gente ia se tornar parente, hein? Essa vida eu vou te contar, viu? Sabe, o que mais me doeu foi aquilo. Eu ali com o coração na mão, quase tendo um infarto de tanta emoção, enquanto ele levou a história na boa, como se nunca tivesse me beijado, como se nunca tivéssemos feito amor, como se nunca... Já estávamos juntos desde que eu tinha 15 anos. Aliás, foi justamente na minha festa de 15 anos que trocamos o nosso primeiro beijo de amor. A família dele também morava ali na nossa rua. E eu já gostava do Eduardo há muito mais tempo. Sempre que ele passava ali na frente de casa, meu coração só faltava saltar pela boca. De tão encantada, eu suspirava. Ele e a mãe dele vieram conversar com os meus pais para pedir oficialmente que eles permitissem o nosso namoro. E o pai, apesar de ser um homem assim conservador, meio das antigas, acabou permitindo de saída. Aliás, lembro da minha mãe falando nessa ocasião, né? Melhor deixar eles namorarem aqui, né? Debaixo da nossa vista, aqui escondido, né, Valmor? Se a gente proibir, pode ser pior. Eles vão continuar se encontrando do mesmo jeito. Jovem, você sabe como é, né? Imagine a minha felicidade. Nosso namoro era aquela coisa assim pura. Não tinha maldade. Até porque, repito, eu era tão menina, só tinha 15 anos. E ele era pouca coisa, mais velho do que eu. Pensei que o nosso amor, eu acho que essa é a ideia que todo jovem tem quando começa a namorar, fosse durar para sempre. Que a gente nunca iria se separar. Só que, infelizmente, a família dele acabou indo embora para Paranavaí, assim que completamos 1 ano e meio de namoro. Ele já tinha completado 18 anos e eu ainda nem tinha 17. Pensa na tristeza que me deu. Quando ficamos sabendo que eles iam embora, ali da cidade, meu Deus do céu, eu pedi a Deus que fosse mentira. Mas não era. Era dura realidade. Chorei muito por conta disso. Minha vida, na verdade, se transformou num mar de lágrimas desde então. Apesar da distância, a gente continuou se falando, trocando mensagens, matando a saudade pela internet, só que, claro, né? Não é a mesma coisa. Na verdade, é diferente. Muito diferente. É muito menos. Eu nunca deixei de amá-lo. Só que, para minha tristeza, antes mesmo de completar 1 ano de separação de corpos, né? Porque meu coração continuava sentindo exatamente a mesma coisa que eu sentia. Na verdade, nem chegou 1 ano, 10 meses. Antes que ele viesse para cá, para a gente se ver, matar a saudade, um dia ele me ligou. E me falou aquilo assim, de um modo tão frio. Vanusa, olha, eu tô para te falar uma coisa já faz tempo e, sabe, tem que ser agora. A gente, sabe, tá distante assim, esse tempo todo aí, e sei lá se a gente tá namorando ainda, mas eu acho, e acredito que você também vai achar, esse nosso namoro, se é que existe ainda, não tem mais nada a ver, sabe? Nossa, faz quase 1 ano que a gente não se vê. Eu não sei o que você anda fazendo por aí, você também não sabe o que eu faço, então, você não acha melhor a gente terminar? Mas como terminar, Eduardo? Eu não estou fazendo nada sem você saber. Eu acredito em você, eu te amo, eu nunca vou te trair, te enganar. Pode ser. Mas é que a gente está distante já faz muito tempo, é demais, e namorar assim não tem graça. Tem nada a ver. Ficar preso um no outro e não poder nem usufruir. A partir de agora,
cada um cuida da sua vida, tá bom? Mas como assim, Eduardo? Vamos conversar. Você não falou que vinha para cá? Vamos conversar pessoalmente. Eduardo, por favor, eu te amo. A verdade é que ele já andava meio esquisito fazia tempo. E simplesmente não teve como dissuadi-lo daquela ideia. Até porque ele já estava, né, decidido, já fazia tempo. Quando a pessoa está decidida, quando a pessoa pensa durante muito tempo, e só depois transmite aquilo que ela pensa, ela já está decidida, não tem nada que você possa dizer que faça a pessoa mudar de ideia. Cheguei a perguntar se ele tinha me esquecido, ou se tinha conhecido outra menina, mas ele não confirmou, como também não desmentiu. Simplesmente tirou o corpo fora. Bom, acho que não preciso nem dizer o inferno que se tornou a minha vida depois disso. Não perca, é na próxima segunda-feira, 11 da manhã, na íntegra, a emocionante história de Vanusa e Eduardo em mais uma edição de A Força do Amor.